O relógio marcava exatamente 08h45 da manhã de uma sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974. No coração financeiro de São Paulo, a engrenagem da metrópole já girava em sua velocidade máxima. Centenas de funcionários preenchiam as salas do edifício Crefizul, mais conhecido como Edifício Joelma. O que ninguém ali sabia era que nos subsolos daquela estrutura moderna, de 25 andares, uma falha invisível e silenciosa começava a ditar o destino de mais de 700 pessoas. Um superaquecimento em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar iniciava o pior pesadelo urbano do país. Em menos de 20 minutos, o vidro espesso das janelas estouraria sob o calor de mais de 1000 graus, e o desespero tomaria conta das avenidas centrais. Mas a verdadeira tragédia do Joelma não se resume apenas àquele dia fatídico. Ela se ramifica em segredos de engenharia, falhas humanas inacreditáveis e em um mistério que começou 26 anos antes. No mesmo pedaço de terra, o cenário que se desenhava naquela manhã parecia rotineiro. O Joelma era o símbolo da São Paulo que crescia verticalmente, desafiando os céus com concreto armado e grandes fachadas de vidro. Dentro dele, datilógrafas, contadores e diretores iniciavam suas jornadas. No 12º andar, o ar-condicionado de uma das salas comerciais começou a falhar, liberando uma densa fumaça escura devido a um curto-circuito na fiação que não possuía disjuntores adequados para conter a sobrecarga. Em poucos minutos, as chamas encontraram um banquete de materiais altamente inflamáveis: divisórias de madeira, carpetes sintéticos, cortinas de tecido e forros de fibra de vidro. O fogo avançava horizontalmente com uma velocidade assustadora, consumindo salas inteiras antes mesmo que o primeiro alerta fosse emitido. Quando os funcionários perceberam o cheiro de queimado, o corredor principal já era um duto intransitável de gases tóxicos e calor extremo. A única escada de emergência do prédio, que deveria ser o caminho para a salvação, transformou-se em uma chaminé vertical, puxando a fumaça preta para os andares superiores e bloqueando a descida de quem estava acima do foco. A perplexidade tomou conta das ruas ao redor. Quem passava pela Avenida 9 de Julho ou pela Praça da Bandeira começou a notar uma coluna de fumaça cinzenta que rasgava o céu azul daquela manhã. O Corpo de Bombeiros recebeu o primeiro chamado a 0854. Mas o trânsito caótico do centro de São Paulo transformou o trajeto das viaturas em uma corrida tortuosa contra o relógio. Quando as primeiras guarnições encostaram os caminhões na base do edifício, o cenário era de guerra. O fogo já havia rompido as janelas do 12º andar e subia a fachada como uma criatura viva, alimentando-se do oxigênio externo e lambendo os andares superiores. Pessoas desesperadas surgiam nas janelas, agitando lenços, camisas e papéis, implorando por um socorro que as escadas magírias dos bombeiros, limitadas em alcance, simplesmente não conseguiam atingir. A linha entre a vida e a morte havia se tornado uma questão de metros, e o tempo corria ao contrário. À medida que o calor se tornava insuportável no interior das salas, grupos de sobreviventes começaram a se dividir em duas direções desesperadas. Aqueles que tentavam subir em direção ao teto, na esperança de um resgate aéreo, e aqueles que ficavam encurralados nos parapeitos das janelas enfrentando o abismo. O pânico coletivo distorcia a percepção da realidade, e os gritos ecoavam pelo vale do Anhangabaú. Do chão, a multidão assistia horrorizada ao avanço implacável das chamas, que agora já tomavam o 15º, o 17º e o 20º andar. O Joelma operava como uma armadilha perfeita, projetada sem saídas de emergência externas e sem sistemas de chuveiros automáticos, os chamados sprinklers. Cada escolha feita pelos engenheiros anos antes pesava agora na balança da sobrevivência humana. Mas o que poucos sabiam lá embaixo era que o topo do edifício guardava a pior das armadilhas. A laje não possuía um heliponto homologado, transformando a busca pelo ar puro em um beco sem saída térmico. E enquanto os minutos passavam, um grupo específico de 13 pessoas tomava uma decisão que mudaria para sempre a história espiritual e pericial daquele endereço. A estrutura interna do Joelma transformou-se em um labirinto termodinâmico. O fogo, que encontrou no 12º andar o ponto de partida ideal, utilizou as colunas de ar-condicionado e os postos dos elevadores para se propagar verticalmente. A velocidade de propagação do incêndio desafiou os manuais de salvamento da época. A perícia técnica constataria semanas mais tarde que o calor gerado pelas chamas atingiu níveis tão extremos que os metais das estruturas começaram a retorcer, e o concreto das lajes sofria um processo de calcinação, descascando e expondo as armaduras de ferro. Para quem estava nos andares superiores, a sensação térmica era de estar trancado dentro de um forno industrial.
A fumaça, carregada de monóxido de carbono e cianeto devido à queima dos plásticos e espumas, matava antes mesmo que o fogo alcançasse as vítimas. Aqueles que desmaiavam nos corredores eram rapidamente consumidos pelo avanço da barreira de fogo. Os bombeiros operavam no limite das capacidades humanas e tecnológicas de 1974. As escadas Magirus eram posicionadas com precisão milimétrica, mas o alcance máximo chegava apenas até o 13º andar. Acima disso, os homens do fogo precisavam progredir por dentro da estrutura, enfrentando uma parede de calor e fumaça com equipamentos rudimentares de proteção respiratória. A pressão da água nas mangueiras falhava frequentemente devido à altura e à falta de bombas de recalque operacionais no edifício. Do lado de fora, a população assistia a cenas que ficariam marcadas para sempre na memória coletiva do país. Vítimas acuadas pelo calor insuportável começaram a tomar a decisão mais extrema: saltar para o vazio. O som dos impactos contra o teto de zinco da garagem e contra o asfalto gerava ondas de choque e choros compulsivos na multidão que assistia ao horror em silêncio. Cada corpo que caía representava a falência completa dos sistemas de segurança daquela era de crescimento urbano desordenado. No topo do prédio, no 25º andar, a situação atingia o ápice do desespero. Cerca de 100 pessoas conseguiram alcançar a laje superior, acreditando que helicópteros da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar poderiam pousar para retirá-las dali. No entanto, a física atmosférica jogou contra os sobreviventes. A imensa coluna de ar quente e fumaça preta que subia do edifício criava uma turbulência térmica violenta sobre a laje, impedindo que as aeronaves se aproximassem com segurança. O calor que irradiava do piso da laje era tão intenso que as solas dos sapatos das pessoas começaram a derreter. Sem água, sob um sol forte de fevereiro e cercados por uma nuvem de fumaça tóxica, os sobreviventes se amontoavam nos poucos pontos onde o vento conseguia dissipar os gases. Foi nesse cenário de desolação total que um grupo de 13 funcionários da Crefizul decidiu buscar refúgio no único local que parecia oferecer uma barreira física contra o calor: o poço do elevador de serviço, local que logo se tornaria o epicentro do maior mistério pós-tragédia do Brasil. Quando o incêndio foi finalmente controlado no final da tarde daquele mesmo dia, o cenário interno do edifício Joelma era de devastação absoluta. Paredes outrora brancas tornaram-se carvão puro e poças de água cinzenta misturada com fuligem cobriam os pisos. A equipe de resgate e os peritos do Instituto de Criminalística iniciaram o doloroso trabalho de busca e identificação dos corpos. Foi durante a varredura nos poços dos elevadores que os bombeiros se depararam com uma das cenas mais impactantes de toda a tragédia. 13 corpos carbonizados, abraçados mútua e desesperadamente, presos no interior de uma cabine que havia travado entre os andares superiores. O calor naquele duto fechado agiu como um forno de alta pressão. O estado dos corpos era tão severo que a identificação por métodos tradicionais da época, como a datiloscopia ou a análise arcada dentária, mostrou-se completamente impossível. Eles haviam se fundido em uma única massa de dor e silêncio. Diante da impossibilidade de identificar os nomes daquelas 13 vítimas, o Estado tomou a decisão de sepultá-las lado a lado em uma ala específica do cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. Esses corpos tornaram-se conhecidos popularmente como as 13 Almas do Joelma. Pouco tempo após o sepultamento, zeladores e visitantes do cemitério começaram a relatar fenômenos estranhos ao redor do túmulo coletivo. Relatos de gemidos sussurrados nas noites frias e a misteriosa quebra de vasos de flores sem explicação física começaram a circular pelos bairros vizinhos. A crença popular solidificou-se quando pessoas afirmaram que, ao derramarem água sobre a lápide de mármore das 13 almas, os ruídos de sofrimento cessavam instantaneamente, como se aquela água acalmasse a sede e o calor eterno daquele fatídico 1º de fevereiro. O local transformou-se em um ponto de peregrinação e devoção popular, onde até hoje fiéis deixam copos de água e acendem velas em busca de milagres e proteção. A investigação pericial sobre a dinâmica da morte daquelas 13 pessoas revelou detalhes técnicos assustadores. O poço do elevador funcionou como um duto de sucção de gases superaquecidos. Quando o grupo entrou na cabine na tentativa de descer, a energia elétrica do edifício já havia sido cortada manualmente para evitar novas explosões, travando o elevador no meio do caminho. Sem ventilação e cercados por paredes de concreto que atingiam temperaturas superiores a 500 graus Celsius, o ar dentro da cabine tornou-se rarefeito e letal em menos de 3 minutos. A causa clínica da morte foi asfixia por gases tóxicos seguida de carbonização total.
A tragédia dessas 13 pessoas tornou-se o símbolo máximo do custo humano da negligência arquitetônica. Mas o que a maioria dos investigadores e jornalistas da época começava a perceber era que o Joelma parecia carregar uma marca de nascença sombria, uma herança de sangue deixada por um crime brutal ocorrido exatamente no mesmo terreno, 26 anos antes, que parecia antecipar o horror do incêndio. Para compreender a atmosfera que envolve o terreno do edifício Joelma, a linha do tempo precisa retroceder até o ano de 1948. Naquele mesmo lote de terra, localizado na antiga Rua Santo Antônio, erguia-se uma modesta casa de estilo tradicional paulistano. Ali residia Paulo Ferreira Camargo, um jovem e brilhante professor de química de 26 anos, sua mãe Benedita Ferreira Camargo e suas duas irmãs Maria Antonieta e Cordélia. A família era considerada reservada, mas de excelente reputação na vizinhança. Paulo era um homem de hábitos metódicos, inteligência acima da média e que gozava de profundo respeito no meio acadêmico da Universidade de São Paulo. No entanto, por trás da fachada de intelectual exemplar e filho dedicado, ocultava-se uma mente fria, calculista e atormentada por um plano que começaria a ser executado nos primeiros dias de novembro daquele ano. A rotina da casa mudou drasticamente quando os vizinhos notaram a ausência prolongada de Dona Benedita e das duas jovens. Ao ser questionado por amigos e colegas de trabalho sobre o paradeiro de sua família, Paulo respondia com absoluta frieza e naturalidade que sua mãe e irmãs haviam viajado para o interior do estado para tratar de problemas de saúde e que deveriam permanecer por lá por várias semanas. Para dar veracidade à história, o professor chegou a forjar cartas e despachar telegramas fictícios. No entanto, o comportamento excessivamente calmo de Paulo e a contratação repentina de operários para cavar um poço profundo de mais de 10 metros no quintal dos fundos da residência acenderam o sinal de alerta em um dos seus tios, que decidiu procurar a polícia civil. A suspeita inicial era de que Paulo estaria dilapidando os bens da família, mas a verdade histórica se revelaria infinitamente mais perversa. No dia 23 de novembro de 1948, a Polícia Civil bateu à porta da residência da Rua Santo Antônio para realizar uma inspeção de rotina. Paulo Ferreira Camargo recebeu os investigadores com sua cortesia habitual, permitindo o livre acesso a todos os cômodos da casa. Enquanto os policiais vistoriavam os quartos, o professor pediu licença para ir ao banheiro. Segundos depois, o som seco de um disparo de arma de fogo ecoou pelos corredores. Os investigadores arrombaram a porta e encontraram Paulo caído, com uma perfuração no peito provocada por um revólver calibre 32. Ele havia cometido suicídio antes que o segredo do quintal fosse revelado. Com a morte do principal suspeito, a polícia concentrou os esforços na área externa da casa, ordenando que os bombeiros iniciassem a escavação e o esvaziamento do poço recém-construído. O que os homens da lei encontraram no fundo daquela fenda escura chocou a opinião pública brasileira e batizou o local para sempre. Os bombeiros precisaram descer mais de 10 metros de profundidade, utilizando cordas e lanternas rudimentares. No fundo do poço, sob camadas de terra fofa, cal virgem e pedras, os investigadores localizaram os corpos de Benedita, Maria Antonieta e Cordélia Ferreira Camargo. A perícia médico-legal, liderada pelos legistas mais experientes de São Paulo, constatou que as 3 mulheres haviam sido assassinadas a tiros pelas costas enquanto dormiam dias antes. Paulo, utilizando seus conhecimentos avançados de química, cobriu os cadáveres com cal para acelerar o processo de decomposição e eliminar o odor característico da putrefação, na esperança de que o crime jamais fosse descoberto pela vizinhança. A motivação do triplo homicídio permanece até hoje envolta em névoa. Teorias da época apontavam desde a rejeição da família ao relacionamento de Paulo com uma mulher divorciada até o desejo do professor de obter o controle total dos bens imobiliários da mãe. O crime do poço, como ficou conhecido na crônica policial paulistana, revelou a face de um psicopata doméstico que planejou cada etapa do crime com precisão laboratorial. A brutalidade do ato e o suicídio do assassino impregnaram o endereço com uma carga de tragédia que a memória popular não conseguiu apagar. A casa antiga foi demolida anos mais tarde, permanecendo o terreno baldio por um longo período, visto como um local maldito pelos moradores do centro de São Paulo. Ninguém queria comprar ou construir naquele espaço onde uma mãe e 2 irmãs haviam sido sepultadas no quintal pelo próprio filho. Porém, com o boom imobiliário das décadas de 1960 e 1970 e a necessidade urgente de verticalização da cidade, a especulação financeira ignorou o passado de sangue. O lote foi adquirido por uma grande incorporadora,
sobre as fundações do antigo poço de Paulo Camargo, começou a erguer-se a imponente estrutura de ferro e concreto do edifício Joelma. A conexão entre os dois eventos começou a ser traçada por jornalistas e investigadores assim que o incêndio de 1974 consumiu Joelma. O fato de duas das maiores tragédias da história de São Paulo terem ocorrido exatamente nas mesmas coordenadas geográficas alimentou teorias de que o terreno possuía uma energia telúrica negativa, ou que as almas do passado cobravam um preço de sangue dos novos ocupantes. A perícia técnica puramente científica focou nas falhas estruturais comuns aos dois momentos, a ausência de fiscalização e a negligência com a segurança humana em prol da conveniência pessoal ou financeira. No caso de 1948, a Cal e a Terra tentaram ocultar o crime. No caso de 1974, a falta de saídas de emergência e materiais inflamáveis potencializaram o fogo. E enquanto Joelma ardia, as histórias de sobrevivência milagrosa e mortes violentas começavam a se cruzar nos prontuários dos hospitais da capital. Rescaldo do incêndio do edifício Joelma não se limitou à contagem dos mortos, que totalizaram 187 vítimas fatais, além de mais de 300 feridos. O impacto social exigiu uma resposta rápida do Poder Judiciário brasileiro. A opinião pública clamava por justiça, pois estava evidente que o fogo não havia sido um mero acidente da natureza, mas o resultado direto de uma sucessão de negligências administrativas e técnicas. O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um processo criminal histórico, indiciando os responsáveis pela administração do edifício, os engenheiros elétricos da empresa instaladora e os diretores da Crefisul, que haviam negligenciado os avisos prévios de que o sistema elétrico do prédio operava acima da capacidade segura para a qual fora projetado o julgamento, realizado nos anos seguintes. Expôs as entranhas do desrespeito às normas básicas de segurança contra incêndios vigentes no país. Testemunhas técnicas revelaram que o Joelma havia sido inaugurado sem que o Corpo de Bombeiros tivesse realizado uma vistoria completa de segurança, prática comum no período de crescimento acelerado do milagre econômico brasileiro. Os réus tentaram transferir a culpa entre si, alegando que o superaquecimento do ar-condicionado fora um evento fortuito e imprevisível. No entanto, as provas periciais documentaram que a fiação elétrica do 12º andar era inadequada para a carga demandada pelos novos aparelhos instalados pela empresa de crédito. As condenações resultantes do processo marcaram um divisor de águas na jurisprudência civil e penal do Brasil, estabelecendo que a negligência com a segurança estrutural de edifícios comerciais configurava crime culposo de alta gravidade. Paralelamente às decisões dos tribunais, as marcas psicológicas nos sobreviventes e nos familiares das vítimas criaram uma ferida aberta na sociedade paulistana. Muitas das pessoas que conseguiram escapar do edifício desenvolvendo quadros severos de transtorno de estresse pós-traumático, sendo incapazes de retornar ao trabalho em prédios altos ou de frequentar ambientes fechados. As histórias daqueles que perderam andares inteiros de colegas de trabalho ou famílias que nunca conseguiram recuperar os restos mortais de seus entes devido à intensidade do fogo alimentaram o folclore urbano de que o Joelma continuava a clamar por atenção. O edifício permaneceu fechado por mais de 4 anos para reformas estruturais profundas, período no qual se tornou um esqueleto cinzento no centro de São Paulo. Uma lembrança constante do dia em que a ganância e a falta de planejamento superaram o valor da vida humana. No final da década de 1970, após uma reestruturação completa que eliminou todos os materiais inflamáveis originais, instalou escadas de emergência externas com portas corta-fogo, sistemas modernos de sprinklers e alarmes interligados, o edifício foi finalmente reaberto ao público, na tentativa de apagar a marca do horror e afastar o estigma de prédio maldito. Os novos administradores decidiram rebatizar a estrutura. O edifício Joelma deixava de existir formalmente nos registros, dando lugar ao edifício Praça da Bandeira. No entanto, mudar o nome nas placas de bronze da entrada não foi suficiente para apagar as memórias gravadas nas paredes de concreto ou os relatos de quem precisava trabalhar ali diariamente nas décadas seguintes. Funcionários de escritórios que se instalaram no edifício reformado começaram a relatar, já nos anos 1980 e 1990, episódios inexplicáveis que desafiavam a rotina corporativa. Relatos de quedas bruscas de temperatura em salas trancadas, elevadores que subiam sozinhos até o 25º andar sem que nenhum botão fosse acionado, e o persistente odor de fumaça ou queimado em dias chuvosos tornaram-se comuns nos corredores do Praça da Bandeira.
Vigilantes noturnos evitavam realizar as rondas solitárias nos andares onde o fogo havia sido mais destrutivo, como o 12º e o 17º, afirmando ouvirem passos apressados, sussurros desesperados e o som de vidros quebrando quando o prédio já estava completamente vazio e trancado. A lenda urbana fundia-se com a realidade arquitetônica, transformando o local em um dos pontos mais ativos de investigações sobrenaturais do continente. A ciência e a psicologia explicam esses fenômenos como manifestações de trauma coletivo e autossugestão. O impacto cultural do incêndio do Joelma foi tão profundo que qualquer ruído natural de dilatação térmica do concreto ou falha menor nos sistemas elétricos modernos era imediatamente interpretado através das lentes da tragédia de 1964 ou do crime de 1948. Contudo, para os pesquisadores da história paulistana e para os entusiastas de true crime, o edifício permanece como um monumento físico involuntário, um lembrete imutável de como o passado de uma cidade pode ficar irrevogavelmente atrelado a um único pedaço de terra. O Praça da Bandeira funciona hoje normalmente, abrigando escritórios e repartições, mas basta olhar para o topo de sua estrutura para lembrar que ali, sob o céu de São Paulo, a linha entre o progresso e o abismo foi cruzada com consequências fatais. Mais de 5 décadas após o incêndio que paralisou o Brasil e quase 80 anos após os disparos silenciosos do professor Paulo Camargo, o terreno do edifício Joelma mantém seu lugar na história como o epicentro da maior coincidência trágica do urbanismo nacional. O legado do Joelma não se restringe aos contos de assombração ou à devoção popular às 13 almas no cemitério da Vila Alpina. O verdadeiro impacto do caso foi a transformação radical e obrigatória de todas as leis de segurança e prevenção contra incêndios em edificações de grande porte no Brasil. O sacrifício daquelas 187 vidas forçou a criação de normas técnicas rigorosas que hoje salvam milhares de pessoas diariamente em todo o território nacional, exigindo rotas de fuga claras, sinalização luminosa e treinamento constante de brigadas de incêndio. A história do Joelma e do crime do Poço nos ensina que o esquecimento é uma falha tão grave quanto a negligência técnica. Olhar para a fachada do edifício Praça da Bandeira é compreender que as cidades são organismos vivos, cujas camadas de concreto muitas vezes tentam sepultar segredos que a história se recusa a deixar morrer. As vítimas daquele 1º de fevereiro de 1974 e as 3 mulheres silenciadas em 1948 compartilham mais do que o mesmo espaço geográfico. Elas compartilham o peso de terem suas trajetórias interrompidas de forma violenta em nome de falhas humanas profundas. Suas memórias persistem não apenas nas lápides ou nos processos judiciais arquivados, mas na consciência coletiva de uma metrópole que precisa lembrar de seu passado para não condenar seu futuro a repetir os mesmos erros. O mistério que ronda o endereço permanece sem uma resposta definitiva que agrade a céticos e crentes. Para a ciência, o Joelma foi uma lição trágica de engenharia inadequada e falta de preparo civil. Para o imaginário popular, é um portal de mistérios onde o sofrimento humano deixou uma cicatriz espiritual permanente no coração de São Paulo. As luzes das janelas do edifício continuam a se acender todas as manhãs, e milhares de pessoas passam pela Praça da Bandeira sem erguer os olhos para o topo daquela estrutura. Mas o passado vigia em silêncio. Diante de tudo o que foi revelado sobre os segredos de sangue e fogo daquele terreno, fica a reflexão sobre o que realmente permanece oculto sob as fundações das grandes cidades que habitamos. Ou que você acredita que realmente mantém viva a mística sombria do edifício Joelma até os dias de hoje, as graves falhas humanas que poderiam ter sido evitadas ou a misteriosa energia de um terreno marcado pelo sangue muito antes do incêndio. Deixe sua opinião nos comentários.